Cristo Rei. Bom, a Igreja Católica matou John Hus? Na verdade, um admirador de John Hus afirmou isso categoricamente lá na rede vizinha. Primeiro que não há nenhum documento histórico confiável de que a Igreja Católica tenha matado John Hus ou arquitetado a sua morte. Mas vamos entender o que aconteceu. John Hus, ele era aderente às ideias de John Cliff. O que ele defendia era que a verdadeira igreja era apenas a comunidade dos predestinados. Ele defendia também que um papa ou bispo em pecado perdia a autoridade espiritual, indo completamente contra toda a doutrina da igreja, porque nós entendemos que mesmo um padre, um papa, um bispo, qualquer religioso que seja, estiver em pecado, não anula o sacramento. Não é? Mas eles defendiam isso. Defendia também que a escritura deve ter a primazia sobre a tradição e a autoridade do magistério. Aqui nós vemos uma quase sola escritura, na verdade um pontapé inicial para a autoridade suprema bíblica, que isso depois Martinho Lutero aí consegue com êxito. Mas veja, John Hus ele nasceu em 1370, na Boêmia, hoje atual República Tcheca, e ele cursou a universidade em Praga. Depois se tornou aí sacerdote e cuidou de uma capela em Belém, em Praga. Só que aí ele viu a corrupção do clero, né? É sempre essa mesma história, viu a corrupção do clero e decidiu então arquitetar suas artimanhas. Bom, como sempre, a Igreja Católica fez um concílio, um concílio de Constança em 1414, e este concílio era para de fato determinar, algumas heresias que ele havia falado, a igreja neste concílio iria ir contra. E John Hus ele foi convocado neste concílio, o que de fato ele não comparece. Primeiro que John Hus ele não tinha suas ideias próprias, ele seguia as ideias de John Cliff. Então você percebe que a ideia de todo reformador era desafiar a autoridade do Papa, negar a tradição apostólica, negar a sucessão apostólica, dizer que somente as escrituras é suficiente. John Hus deu o pontapé inicial e Martinho Lutero consegue com êxito no século XVI. Como John Hus ele não comparece, as heresias que John Hus ensinava, de fato foram condenadas neste concílio, e foi afirmado neste concílio que, de fato, John Hus é um herege. Como funcionava a questão do Tribunal da Santa Inquisição? A pessoa ela tinha a oportunidade de se retratar, não é? O Tribunal da Santa Inquisição era, de fato, analisar a doutrina, analisar aquilo que as pessoas estavam ensinando e se de fato a pessoa era um herege ou não. E a pessoa tinha a oportunidade de se retratar. Caso não se retratasse, agora era o Estado que tomava conta. Porque cada pecado, cada transgressão era como se fosse um ataque à democracia na época. O que a igreja fazia, de fato, era condenar como herege ou não. Se a pessoa de fato dissesse que estava equivocada, ela recebia penas leves, como penitência, oração, jejum. Agora, se de fato ela não se retratasse, então a igreja ela enviava um documento chamado Sine Infusione Sanguine, que significa sem derramamento de sangue.
Isso comprova que a igreja ela nunca matava as pessoas. Na verdade, o que a igreja mandava era um documento para o Estado ou para os seus respectivos países, porque havia países, por exemplo, que a pessoa ficava encarcerada, ela ficava presa, não havia pena de morte. E tinha pessoas que de fato, tinha países, né, que de fato tinha a sua pena de morte. Então a igreja ela enviava este documento sem derramamento de sangue, certo? Para você ver que a igreja e o Estado era completamente diferente. O Tribunal da Santa Inquisição ele foi criado porque as pessoas estavam morrendo à revelia. Então a igreja, pelo menos, interviu no sentido de dar uma condenação ou uma absolvição. Lembrando que a igreja ela é o sustentáculo da verdade. Então, se não houvesse o Tribunal da Santa Inquisição, hoje haveria tanta heresia, mas tanta heresia que nós não saberíamos nem o que é o Evangelho saudável. Mas lembrando, a igreja não matava as pessoas, e sim era a população civil, porque eles acreditavam que pecado contra Deus era um pecado contra a democracia. E aconteceu que John Hus não quis se retratar, não é? E então a Igreja Católica lavou as suas mãos, né? Porque a função do Tribunal da Santa Inquisição era de fato determinar se você é um herege ou se apenas você cometeu um equívoco e está arrependido. Caso contrário, agora fica na mão do Estado. Então o Estado decidiu matá-lo na fogueira, não é? Agora veja, entre as heresias, há sempre heresias comuns entre os reformadores, como a sola escritura, embora John Hus não tenha estipulado esta teologia, podemos dizer assim, ou esse termo, sola escritura, mas ele já deu o pontapé inicial para que Martinho Lutero depois formasse aí as suas 5 solas. Não é? E a questão da sola escritura, a questão da autoridade do Papa sendo questionada, né, a desobediência eclesiástica, né? Então, são heresias comuns entre os reformadores, porque você coloca em crédito, você ataca diretamente a estrutura da igreja, certo? E Martinho Lutero consegue o seu êxito no século XVI. E aí acontece tudo que está acontecendo até o dia de hoje. Então, respondendo, não. John Hus não foi morto pela igreja. Na verdade, assim como Martinho Lutero, a igreja ainda ficou um bom tempo tentando trazer Lutero de volta às suas origens. Assim aconteceu no Tribunal da Santa Inquisição em relação a John Hus. Como John Hus não aparece no Concílio de Constança, porque se ele comparecesse, ele teria a oportunidade de provar a sua tese, mas ele não compareceu, como um bom covarde que é. Então, tudo aquilo que ele ensinou foi comprovado como heresia pelo esse Concílio de Constança e ele foi declarado um herege. E com isso o Estado então agora optou em matá-lo na fogueira. Acredito eu que a igreja ficou muito chateada com isso, porque o intuito da igreja nunca foi matar ninguém. Tanto é que existe esse documento Sine Infusione Sanguine, sem derramamento de sangue. Essa é a história, meus irmãos. Então, se alguém perguntar sobre John Hus, você já tem esse vídeo para rebatê-lo e sobre as heresias que ele cometeu. Por isso eu digo, atacar a autoridade do Papa, atacar o clero da igreja, se rebelar contra a igreja, dizer que somente as escrituras é suficiente, todas essas heresias já foram combatidas pela igreja. Todas elas. E hoje
as pessoas insistem em trazer essas heresias que já foram combatidas pela igreja. Que o Senhor te abençoe.